Máscaras. Algo tão falado ultimamente e tão importante nos dias atuais. Mas que história é essa de máscara? Para que serve uma máscara? Você sabia que existem vários tipos de máscaras e muitos motivos para se usar uma? Se sabia ou não sabia, fique com a gente e desfrute dessa história. Segundo o Google, máscara é uma peça que se cobre parcial ou totalmente o rosto para ocultar a própria identidade. Mas sabemos que uma máscara pode ser usada muito mais do que isso. A gente pode usar uma máscara para se proteger, para se divertir, pode ser usada até na decoração. Ao longo da história da humanidade, as máscaras foram utilizadas por diversos motivos. Cada povo e civilização ao redor do mundo utilizava de acordo com a sua cultura e religiosidade. As máscaras eram utilizadas para ajudar a compreender a força espiritual e despertar a imaginação. Em muitas civilizações, a máscara teve e tem uma importância espiritual. Na África, por exemplo, ela passa longe de ser apenas um objeto que as pessoas utilizam como decoração ou enfeite. Ela serve também para rituais, como casamento, nascimento, a cura de enfermos e diversos outros eventos muito importantes. Na Grécia Antiga, as máscaras foram utilizadas inicialmente em festas e em celebrações aos deuses gregos e em ritos culturais. Tiveram principalmente origem em festas dionisíacas e em seguida foram incorporadas aos principais gêneros de peças teatrais daquela época, ou seja, a tragédia e a comédia. Ou seja, as máscaras evoluíram, passando de artefatos ritualísticos para itens teatrais. Eram feitas de modo que cobriam o rosto do ator, exceto os olhos e a boca. O material usado na confecção eram folhas, madeiras, couro ou argila. Isso servia para acentuar as expressões do ator, de modo que todo o público conseguisse identificar o caráter e as intenções do personagem. Um fato muito importante que fortaleceu o uso das máscaras no teatro grego era a total exclusão da mulher na participação da sociedade. É chocante, mas as mulheres não eram consideradas cidadãs, ou seja, elas não poderiam atuar porque nem sequer tinham direitos políticos. Por essa razão, as máscaras muito coloridas e com perucas eram usadas por homens para representar personagens de ambos os sexos. Ainda falando do uso de máscaras no teatro, a comédia dell'arte tem papel importante nessa história. Nesse tipo de teatro, as máscaras eram utilizadas para representar cada tipo de personagem, que eram sempre caricaturados, tipificados e estereotipados, ou seja, exagerado. Desde sempre, as pessoas têm a necessidade de se embelezar e de se transformar. Foi então que no século XV surgiu em Veneza o primeiro baile de máscaras. O uso das máscaras se fazia necessário também por conta dos constantes conflitos políticos. Os cortesãos mascarados faziam brincadeiras e ficavam todos confiantes, porque estavam no anonimato. Ali, eles libertavam seus impulsos e não ligavam muito para as normas sociais. O uso de máscara é muito comum no nosso carnaval. Seguindo a moda dos bailes de Veneza, os bailes de gala foram instituídos aqui no Brasil, trazendo também essa moda do uso de máscaras. Até hoje é muito comum a utilização dessas máscaras no nosso carnaval, com vários temas, vários personagens como animais, zumbis, fantasmas e vários outros da nossa cultura. Isso me fez lembrar uma festa que é muito popular nos Estados Unidos, o Halloween. Também utiliza de diversas máscaras, com vários personagens de histórias de terror. Podemos ver até aqui que existe na história mundial muitos tipos de máscaras e muitos motivos diferentes para elas serem utilizadas. Não conseguimos falar sobre as máscaras da China, Japão, Egito e por aí vai. Também não falamos sobre as pinturas faciais, essas que também podem ser chamadas de máscaras ou máscaras faciais, como um skincare.
Outro tipo de máscara muito importante de se mencionar antes que esse vídeo acabe são as máscaras de proteção. O uso delas é muito comum por médicos, dentistas e profissionais da saúde e servem para não contrair nem transmitir nenhum tipo de doença ou vírus. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo. Que História é Essa? É uma série do nosso canal, onde procuramos explicar o que é e qual a história por trás de um objeto. Por exemplo, você conhece a história do sapato? Você sabe quem criou o primeiro sapato? Você sabe como eram os primeiros calçados? Se você conhece algum outro tipo de máscara que a gente não mencionou aqui, ou se a gente citou alguma que você nem fazia ideia que existia, comente aqui embaixo, deixe suas impressões e comentários, porque é muito importante pra gente. Ah, lembrando que todo o conteúdo dito aqui nesse vídeo é apenas para instigar a sua curiosidade e mostrar que por trás de tudo sempre tem uma história. Nós não somos historiadores profissionais, então caso você que esteja vendo esse vídeo seja, e a gente tiver falado alguma besteira, avisa a gente, deixa aqui seu comentário. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar com geral e dar um like. Ah, também comenta aqui embaixo. O que você quer que a gente fale no próximo Que História é Essa? Tá bom? Beijo pra você e tchau!